Olá, amigos. Os javalis são uma ameaça para os Uxtcharxniewa. O seu enorme impacto causa grandes danos e impacto no ecossistema dos Uxtcharxniewa. Perdem-se bilhões de dólares todos os anos, e o governo tomou medidas extremas para lidar com eles. E por que é que os americanos raramente usam carne de javali? Aqui está o vídeo. Se gostar deste conteúdo, faça gosto. Não se surpreenda se vir javalis em 35 estados do Sr. Noshaimwa. De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem do Sr. USFWS, existem cerca de 6 milhões de javalis selvagens a viver no Roraima. Este número duplicou apenas nos últimos 10 anos. O estado do Texas tem atualmente cerca de 2 milhões de animais. Outros estados também têm números significativos, como a Carolina do Norte com 800 mil animais, o Alabama com 700 mil animais, a Geórgia com 600 mil animais, Estes javalis não só causam danos ao destruir florestas, como também podem causar danos pesados ao ambiente. Preferem comer raízes, tubérculos, frutos, sementes e bagas. E também não recusam erva, insetos e pequenos animais. As consequências da presença de javalis não são pequenas. Podem alterar a composição da flora, reduzir o número de herbívoros nativos, aumentar o risco de incêndios florestais e propagar doenças. Isto faz com que os porcos selvagens constituam uma séria ameaça para os ecossistemas florestais nos Estados Unidos. Os agricultores dos Estados Unidos estão a investir grandes somas de dinheiro, geralmente milhões de dólares, para organizar viagens de caça ao javali. Fazem-no para controlar a crescente população de javalis, que está a prejudicar a agricultura. As caçadas são frequentemente organizadas por empresas profissionais ou organizações sem fins lucrativos. O processo de organização de uma caçada ao javali é bastante complicado. Primeiro, é necessário procurar locais com elevada densidade de javalis. Depois, os caçadores têm de ter uma licença de caça emitida pelo governo estatal. Antes de começar, é preciso preparar tudo: os instrumentos de caça. Os caçadores serão divididos em grupos e caçarão em áreas designadas. As caçadas realizam-se normalmente no outono e no inverno, quando o tempo é melhor para seguir os javalis. Durante a caçada, os caçadores caminham pela floresta e procuram rastros de porco, tais como pegadas e fezes. Quando encontram rastros, utilizam instrumentos de caça para os apanhar, para garantir a segurança e o cumprimento dos regulamentos. As organizações de caça também precisam de prestar atenção a outros fatores, como a proteção do ambiente e do ecossistema florestal. Uma organização pode apanhar entre 10 e 100 javalis num dia, dependendo de muitos fatores como o número de caçadores, a densidade de porcos e as condições meteorológicas. Os preços do javali também variam consoante o peso e a qualidade da carne, com preços que oscilam entre 22,05 e 44,09 USDLB. Por conseguinte, uma organização pode ganhar entre 1.000 e 20.000 USD num dia. Por exemplo,
Em 2023, uma organização no Texas colheu 150 porcos selvagens num dia, gerando um valor total de cerca de $30 mil. Por que é que os americanos não gostam de carne de javali? Um estudo recente ajudou a esclarecer algumas dessas razões. Este estudo centra-se nos possíveis níveis de chumbo na carne de javali pronta a consumir. Os resultados da investigação revelam que algumas amostras de carne de javali contêm níveis de chumbo que excedem o nível máximo de segurança estabelecido para os produtos à base de carne, chegando a ser 9 vezes superior. No entanto, para os consumidores, a questão é saber se estes níveis de chumbo representam efetivamente uma ameaça para a saúde. Os investigadores referem que avaliar os perigos do chumbo na carne de javali é um desafio. Salientam que é necessária uma investigação mais pormenorizada para determinar se estes níveis de chumbo podem constituir uma ameaça significativa para a saúde dos consumidores. Isto levanta uma questão importante e urgente, e abre a porta aos investigadores para continuarem a explorar a segurança alimentar e os efeitos da carne de javali na saúde pública. Entretanto, os consumidores também precisam de informações claras e pormenorizadas para poderem tomar decisões inteligentes ao escolherem os alimentos para as suas refeições diárias. Nos Estados Unidos, é possível encontrar carne de javali em lojas especializadas que vendem carne selvagem, talhos de luxo e alguns restaurantes. O número destas lojas não é muito elevado. Apenas cerca de 1.000 lojas em todo o país. A carne de javali é geralmente vendida principalmente no outono e no inverno, quando a época de caça ao javali está em pleno andamento, e também em feriados como o Natal e o Ano Novo. No entanto, poucos americanos consomem carne de javali, e há várias razões para isso. Em primeiro lugar, a carne de javali tem frequentemente um preço mais elevado do que a carne de porco criada em explorações agrícolas. Além disso, algumas pessoas acham que a carne de javali pode ter um odor desagradável, especialmente nos porcos machos adultos. Alguns americanos também não estão habituados a comer carne de javali. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, os preços da carne de javali aumentaram cerca de 10% em 2023 e atualmente variam entre 10 e 20 dólares por libra. A produção anual de javali consumida pelos americanos representa apenas cerca de 0,2% da produção total de carne de porco no Zenamanício. De acordo com informações do USDA, em comparação com a carne de porco criada em explorações agrícolas, a produção de carne de porco criada em explorações agrícolas nos Sierra em 2023 atingirá 120 mil milhões de libras, o que é quase 1.000 vezes superior à do javali. Para compreender melhor esta razão, veja este vídeo até ao fim. Nos últimos tempos, o aumento repentino do número de porcos selvagens no Texas tornou-se um problema que causou sérias perdas. Os javalis causam cerca de 2,5 bilhões de reais em danos às plantações nos Estados Unidos a cada ano. Além disso, eles podem ser agressivos com os seres humanos. Eles se adaptam facilmente e sobrevivem aos invernos nos Estados Unidos.
inteligentes, adaptáveis e peludos. Comem de tudo, incluindo culturas e animais selvagens. Destruíram o solo ao arrancarem insetos e plantas. Podem espalhar doenças devastadoras para as explorações suinícolas, como a peste suína africana. Os javalis têm um período de gestação de apenas 115 dias e atingem a maturidade sexual em apenas 6 meses. A população desta espécie invasora tem o potencial de triplicar em apenas 14 a 16 meses e não tem predadores naturais. Estes porcos não nativos são quase impossíveis de controlar, e a necessidade de proteger a vida selvagem nativa e as indústrias agrícolas do Texas atingiu o seu auge. Isto criou um ciclo reprodutivo descontrolado, que é uma das principais razões pelas quais a população de javalis disparou num curto período de tempo. Nos últimos 5 anos, a expansão das áreas urbanas e das terras agrícolas causou o declínio das populações de ursos negros e coiotes. Os ursos negros e os lobos são 2 carnívoros e inimigos dos javalis. Piney Woods é uma vasta floresta que se estende ao longo da costa leste do Texas. Nos últimos anos, esta floresta diminuiu significativamente devido à expansão das áreas urbanas, como as cidades de Houston e Dallas, florestas do Planalto Edwards, Transpecos. Quando as florestas são destruídas para construir áreas urbanas e expandir terras agrícolas, os animais selvagens, incluindo ursos negros e lobos, deixam de ter locais para viver e se alimentar. O declínio acentuado na população destes carnívoros levou a um aumento acentuado na população de javalis. O Texas tem mais de 4 milhões de javalis selvagens, e a população está em competição direta por recursos e habitat com a vida selvagem nativa, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção. As populações de aves que nidificam no solo estão particularmente em risco. Os porcos selvagens destroem os ecossistemas ao se alimentarem em excesso, desestabilizando o solo em áreas pantanosas e perturbando os leitos de riachos ou córregos através de escavações e revolvações excessivas. Estes danos e destruição colocam pressão adicional sobre espécies ameaçadas e protegidas que lutam para sobreviver na região. Os javalis selvagens também ameaçam as empresas agrícolas, destruindo colheitas, causando danos materiais e perturbando as técnicas agrícolas convencionais. Os rebanhos de porcos selvagens no Texas são responsáveis por danos anuais estimados entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares nas colheitas, uma vez que os porcos vivem e se alimentam nos campos. Os porcos adultos, com peso de 180 quilos, são conhecidos por danificar propriedades e equipamentos quando se deslocam de quinta em quinta. No final das contas, uma grande quantidade de tempo, dinheiro e esforço foi gasta para resolver os problemas causados pelos porcos. Há campos de cultivo que perderam cerca de 45 mil quilos de colheitas em apenas um campo. Perto do rio Red, no norte do Texas, os porcos comem tanto milho que Lane Chapman e os seus vizinhos nem sequer tentam mais cultivar milho. Lembro-me do primeiro dia em que alguém me ligou e disse: "Você tem um porco no seu campo de trigo?" E eu respondi: "Não, não temos nenhum porco." "Isso foi em 2006, disse Chapman. "Ele parou de plantar milho em 2016. Os animais arrancaram fileiras de amendoim e milho recém-plantados, deixando para trás grandes sulcos que precisavam ser alisados antes que o campo pudesse ser replantado semanas após o melhor período de plantio.
Os porcos voltam ao milharal quando as colheitas estão maduras, pisam os caules, mordem as espigas e revoltam-se para arrefecer os seus corpos suados. Os agricultores do Texas estavam muito preocupados com isso e disseram que não iriam mais cultivar para minimizar os danos. É possível cultivar alguns tipos de algodão, malagueta, alho. Isso é realmente bom quando a procura dos consumidores está a aumentar. Embora o governo do Texas gaste milhões de dólares todos os anos para controlar os porcos selvagens, essas medidas ainda não trouxeram resultados significativos. Isso pode ser devido à inteligência e adaptação dos javalis, que lhes permite evitar as medidas tradicionais de controle. Isso significa que 75% ou mais dos javalis poderiam ser capturados todos os anos, e esse número só tende a aumentar. A população de porcos no Texas deve ser abatida todos os anos, apenas para manter os números atuais. Em vez de reduzi-los, Brooke disse. Ele afirma que a caça só piora o problema. As taxas de sucesso dos caçadores são de apenas 2% a 3%, e alguns estados proibiram a caça porque ela faz com que os porcos fiquem alertas e noturnos, mais difíceis de rastrear e capturar. A HB 716, aprovada pelo Congresso do Texas em 2019, marca um grande passo em frente no combate ao problema dos suínos selvagens invasivos no estado. Este projeto de lei abre caminho para que as autoridades e os residentes locais utilizem medidas de controle de javalis de forma mais eficaz. Isso demonstra a determinação do governo do estado do Texas em resolver a situação. A Hallie Bacon é uma empresa que presta serviços de caça com helicóptero no Texas. Eles utilizam helicópteros para transportar caçadores até áreas de caça e realizar a caça de javalis a partir do ar. A caça com helicóptero a altitudes de 200 pés tem se mostrado um método eficaz de controle de porcos selvagens. Embora os javalis sejam criaturas ágeis, eles têm dificuldade em enfrentar ameaças vindas do alto. A combinação da HB 716 e o crescimento de empresas como a Hallie Bacon deixam claro que o governo do Texas está focado em resolver o problema invasivo dos porcos selvagens. Apesar do progresso, ainda existem grandes desafios que devem ser superados para controlar eficazmente as populações de porcos selvagens no Texas. Como os agricultores do Texas responderam às populações de porcos selvagens que invadiram o milho e o trigo? Veja mais neste vídeo. Os porcos selvagens nos Estados Unidos são conhecidos pelos seus hábitos de movimento distintos, criando um cenário natural único no seu ambiente de vida. Um rebanho de porcos selvagens, que pode variar de alguns indivíduos a dezenas. Normalmente move-se em conjunto para se proteger mutuamente contra predadores e para procurar alimento de forma eficiente. Este comportamento é particularmente proeminente durante a noite, quando o risco de predação é menor. Os porcos selvagens exibem uma agilidade e velocidade notáveis nos seus movimentos, sendo capazes de atingir velocidades de até 40 km/h, o que facilita a sua fuga de potenciais ameaças. Notavelmente, a sua excelente capacidade de natação também é um aspecto crucial da sua mobilidade geral. A capacidade de escavar eficazmente é uma ferramenta valiosa no conjunto de ferramentas de procura de alimento de um porco selvagem. Usando os dentes e os cascos, eles podem cavar e quebrar fontes de alimento, demonstrando engenhosidade na obtenção de nutrientes à distância.
Vale a pena notar que essas características distintivas não só contribuem para a sobrevivência dos porcos selvagens, mas também apoiam o seu desenvolvimento em ambientes naturais, a coesão dentro da manada, a capacidade de movimento ágil e a adaptabilidade alimentar são fatores cruciais que marcam o sucesso dos porcos selvagens na adaptação a vários ambientes de vida. Em um esforço para resolver esse problema, a armadilha para javalis Game Changer da empresa IPC Muddy Ruckus tornou-se uma verdadeira revolução no campo da caça. Com seu tamanho grande e design inteligente, essa armadilha não só aumenta a capacidade de capturar javalis, mas também traz uma eficiência incrível. A parte mais importante da armadilha Game Changer é a parte principal da armadilha. Com uma estrutura quadrada de aço medindo pelo menos 2 metros, x 2 metros, x 2 metros, ela garante que o javali preso seja mantido em segurança sem representar uma ameaça para o utilizador. As travas de bloqueio resistentes são um ponto particularmente importante, criando um sistema seguro e eficaz. A parte da isca da armadilha, colocada no centro, é o ponto-chave que atrai os javalis. A flexibilidade na seleção da isca é um fator decisivo para o sucesso da armadilha. Os utilizadores devem escolher alimentos que os javalis gostam, como milho, trigo ou frutas. Iscas estrategicamente colocadas aumentarão as suas chances de capturar javalis. Ao instalar armadilhas Game Changer, a localização das armadilhas é importante. As armadilhas são frequentemente colocadas em locais por onde os javalis costumam passar, como trilhos e perto de fontes de alimento. Assim, podemos ver a inteligência em combinar o design da armadilha e a estratégia de captura para otimizar a capacidade de capturar javalis. Inspeções regulares são uma parte importante para garantir que as armadilhas continuem a funcionar corretamente e que os porcos selvagens sejam capturados com segurança. Devido ao seu grande tamanho, a inspeção periódica torna-se ainda mais importante para evitar problemas indesejados. À noite é quando os javalis selvagens estão mais ativos. Verifique estas armadilhas ao anoitecer para capturar manadas de javalis selvagens o mais rápido possível. A ligação entre design inteligente, estratégia de captura e eficácia na captura de javalis selvagens. A armadilha Game Changer é realmente um passo importante, remodelando a forma como enfrentamos o desafio de controlar os javalis selvagens na natureza. Quando a área da armadilha não mostrar mais sinais de javalis selvagens, mova rapidamente a armadilha para outra área. A armadilha será parcialmente desmontada e as peças serão transferidas para o veículo de transporte. O veículo irá para outras áreas para aumentar a taxa de sucesso. Depois de escolher um bom local, eles instalarão a armadilha pouco antes do anoitecer. Acredita que uma armadilha colocada nesta área irá capturar javalis. Espere pacientemente durante a noite e os resultados serão surpreendentes. Este é o número de javalis que eles capturaram. Este é um dos seus novos projetos para aumentar a eficácia da captura de javalis. A armadilha tem 4 portas principais. Quando ativada, as 4 portas colapsam, criando um grande espaço para a captura dos javalis. Trata-se de um tipo de armadilha de design composto, marcando uma nova inovação no processo de teste. Os javalis serão capturados através da passagem entre as 2 armadilhas.
aproveitando a sua flexibilidade de movimento. No entanto, embora seja uma melhoria significativa, ela representa um grande problema em termos de custo e tipo de terreno de instalação. A implantação em uma variedade de terrenos pode exigir um esforço e financiamento significativos. Isso pode não ser possível em todos os ambientes, mas prometemos mantê-lo atualizado o mais rápido possível sobre esta armadilha e os desenvolvimentos nos testes. Isso ajuda a manter a transparência e auxilia a comunidade de caçadores a compreender as vantagens e limitações da nova tecnologia. Colocar armadilhas perto de fontes de alimento para capturar javalis não é apenas uma estratégia eficaz, mas também uma combinação habilidosa de conhecimento sobre os hábitos de sobrevivência dos javalis e criatividade na arte da caça. Isso se baseia em um profundo entendimento dos hábitos alimentares dos javalis, animais onívoros inteligentes e sofisticados. Os javalis, como mencionado, têm o hábito de caçar à noite e procurar alimento em muitas fontes diferentes. Alimentos que vão desde plantas, frutas, vegetais a grãos e pequenos animais, como ratos, sapos e rãs, são as suas escolhas favoritas. Colocar armadilhas perto dessas fontes de alimento ajuda a criar condições favoráveis para atrair javalis e fazer com que eles acionem acidentalmente as armadilhas. Ao implementar essa estratégia, escolher a fonte de alimento certa é fundamental. Isso requer um profundo conhecimento da culinária natural que os javalis preferem. Colocar armadilhas em locais fora da vista dos javalis é um passo importante para aumentar as suas hipóteses de os capturar, porque eles costumam manter o hábito de se proteger e se esconder quando comem. Usar a isca certa é uma arte. Se escolher alimentos que os javalis gostam, as suas hipóteses de capturar um javali serão maiores. Considerar a colocação da armadilha na altura adequada para evitar situações em que os javalis possam saltar por cima da armadilha é um aspecto técnico importante. Existem muitos tipos de armadilhas utilizadas na captura de javalis perto de fontes de alimento, incluindo armadilhas com espigões e armadilhas com iscas. A armadilha de mola é simples, mas eficaz, com um mecanismo de mola rápida quando ativada pelo porco. As armadilhas com espigões causam ferimentos e são colocadas em trilhos comumente percorridos, enquanto as armadilhas com isca usam alimentos combinados com substâncias tóxicas para criar um efeito independente. No entanto, igualmente importante é garantir a segurança das pessoas e dos animais de estimação. Não colocar armadilhas em locais que representem um risco para pessoas ou gado e seguir todos os regulamentos locais relativos ao uso de armadilhas para javalis é um passo importante. Por fim, no processo de caça, colocar armadilhas é apenas uma parte. O manuseamento humanitário dos javalis capturados é um fator decisivo para o sucesso geral da caça. Precisamos de nos lembrar que o respeito pela natureza e pelos animais é fundamental para manter o equilíbrio e a harmonia no ambiente. Por que razão os javalis se tornaram a preocupação mais perigosa dos agricultores americanos? Continue a assistir neste vídeo.